Cê é louco. Não compensa. Fala aí, Zeguinho aqui, e dessa vez estamos no Genshin Impact para o Luna 4, que meu parceiro tá cheio de coisa, novos conteúdos, novas loucuras, luas novas, áreas também e até um preparo para uma batalha final. E é claro, né, que o doutor tá tão louco que vai até botar um rasgadinho no céu. Vamos fechar? Tá bom. E também indo para um dos grandes destaques dessa nova versão, é claro, né, a gente tem os nossos novos personagens que vão estar aí pra gente pegar nos banners. E, né, começando com 10, nós vamos ter a nossa perigosíssima Columbina, né, vai estar lançando aí a nossa deusa da lua, né, a perigosíssima Passarinho. E falando agora da Columbina, ela vai ser uma personagem quase essencial. Tudo isso para as novas coisas do jogo, né? Já que tem bicho que meu parceiro, esse Pocotó. Continuando. Caraca. Vai ser uma personagem bem necessária que vai converter todas as reações também para a reação lunar, que meu parceiro é um bagulho bem roubado, vamos dizer assim. E quando ela usa, né, sua skill elemental, ela consegue dar uns ataques coordenados junto com o seu personagem que está em campo, e com isso ela ajuda a ativar até 3 reações lunares. Sim, você não me escutou errado, 3. Também a gente tem uma nova reação, mas a gente, né, já volta para explicar ela. E também, né, tem um detalhe bem legalzinho dessa skill dela, que cada ataque lunar que ela vai fazer para ajudar na reação, ela tem um certo ataque conjunto levemente diferente, e também dá para você observar isso, né, durante a gameplay. E também, né, com a Ultimate a gente vai ter o nosso finalmente, né, que a Columbina abre os olhos. Ai, meu Deus. Bonito demais. E quando ela abre os olhos, vai criar meio que uma área em volta que, enquanto você tá dentro dessa área, ela vai, né, buffar as reações lunares. Basicamente, uns danozinho extra. E também ela tem uma passivinha que, quando você tá em Nodcry, sim, apenas em Nodcry, pelo que eu entendi, se, né, acontecer algum tipo de acidente com o seu personagem, bom, podemos classificar acidente como várias coisas, ela vai, né, conseguir reviver seu personagem com uma certa porcentagem de vida. Mas como eu disse, é só em Nodcry, né? Imagino que se você estiver no abismo ou em qualquer outro tipo de evento, seu personagem e de arrasta para cima, eu imagino que não vai dar certo. Que pena. E agora, né, vamos para a nossa cavalo branco de cor branca. De cavalo branco. Enfim, mas, né, para nossa queridíssima Zebai, uma nova personagem, né, de Liyue, que tem muita conexão com a lua e que também ela gosta muito de observar várias paisagens, e eu gosto de observar o que eu estou vendo. Mas que belezura! E pelas skills, quando você usar a skill elemental dela, ela vai começar a carregar uma barrinha, e quando você chegar em certo ponto ali daquela barra, você vai invocar um cavalo, mas não é um de 3 pernas. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. É até, né, engraçado invocar um cavalo, né, até o Juan, né, do nosso Genshin Impact. Eu não sei se ela vai sair voando nos telhados também. E também, né, para a sua Ultimate, ela vai invocar um carrossel com os cavalinhos ali para ficar girando no inimigo e também dar aquele dano, né, bonito. E também a gente não pode esquecer do nosso último 4 estrelas, que meu parceiro, o bichinho é o novo roubado para as reações, né, de gel. A gente vai falar agora um pouquinho, né, do Iluga, que é quase, né, o mestre do Flings. Quase isso. Não, nada a ver, irmão. Bom, parece que o elemental dele, ele vai, né, lançar Columbinas. E também, né, com a Ultimate, ele vai dar bônus, né, para as reações, né, de gel na equipe. E também, se a sua equipe só tem hidro e gel, ele também dá mais bônus ainda para quando você faz a reação de gel a cristalizar, e também a nova reação de gel lunar. E também ele aumenta até taxa e dano crítico. E, né, se você ainda tiver a parte extra do bônus lunar, ele também aumenta a proficiência. O bichinho é o faz tudo, né, de bônus de gel, é quase uma
uma Jarroda 2.0, só que focada no gel. Que, meu parceiro, esses novos personagens de 4 estrelas estão fazendo tudo e mais um pouco, né? É o bichão mesmo, hein, doido? Realmente ele vai ser bem útil, né, numa composição, né, novas dos times de gel. E agora, né, chegando nos banners, vamos ter, né, a primeira fase junto com a Columbina e a Inefa, e também na segunda fase a gente vai ter Zibai e Neuvillette, em conjunto também com o Iluga. E também, né, de novos conteúdos a gente vai ter 2 novos conjuntos de artefatos. Era meio óbvio, né, que isso ia acontecer. E também, como eu fiz uma interrupção na hora que eu falei da nova reação de gel, vamos dar uma passada por cima só pra você entender o básico dela. Vamos nessa! Bom, essa nova reação de gel, ela basicamente, ela vai invocar 3 estacazinhas ali que vão ficar batendo em conjunto enquanto você, né, dá o dano da reação. Elas vão bater novamente. E essa reação eu não tenho 100% de certeza se só vai funcionar com hidro. Realmente é um pouco estranho isso, mas é porque os 2 novos personagens, eles também precisam do hidro na equipe para as coisas dar certo. Mas talvez com paro elétrico, enfim, quem já reage com gel também possa, né, trocar essa reação. É só um bônus do personagem que precisa de hidro. Ou talvez não. Será? Mas, em resumo, né, você vai procar a reação. Essa reação vai dar um dano extra sempre que você bater e também vai ajudar a estacar, eu acredito que até, né, as cristalizações também. E se eu posso não estar muito louco, mas essa nova reação, né, da parte que aparece em campo, ela também funciona como uma estrutura. Então, se você tiver um Zhongli e botar a estaca dele no meio pra fazer aquela ressonância bonita e ficar tudo batendo em tudo, acredito que a partezinha dessa nova reação também conta. Então, né, dá pra fazer umas paradas bem da hora, né, com isso daí. Realmente. E também a gente não pode esquecer do tão temível, do perigosíssimo Dottore, né, que vai aparecer agora como um boss semanal. Muita gente tava esperando para dar uma pancadaria nele. Tá começando! Não acho que vai parecer fácil, né, que o maluco parece até o Goku se teletransportando. E agora eu só vejo juvenis. Esse cara é apelão. E também não só isso, às vezes você vai bater nele, o cara simplesmente, né, volta no tempo. Mas nada disso, né, vai ser impossível se você, né, acreditar no poder da amizade. E agora indo para a nova área, a gente vai ter uma nova área para explorar em Nordcry. Basicamente é a base lá que o Iluga comanda, e a gente vai ter, né, várias quests, né, de mundo lá. E também a gente vai ajudar o Iluga a resolver o porquê que você ainda não deixou o like no vídeo. E também, né, se inscreva aí para mais. Obrigado, amigo. Mas a gente também vai investigar, né, algumas esferas negras, né, que tá tendo no Nordcry. Talvez a gente vai ter que chamar os proxies, né, do ZZZ para ajudar nós nisso. Eu não quero. E também, né, nessa nova área pode acontecer maluquices que podem controlar os nossos aliados. Jefferson Caminhões. Altamente perigoso. É verdade. E obviamente vai ter muito mais nessa área, né? Tem umas coisas pra construir, né? Tem uns tesouros secretos, muita loucura nessas missões de mundo que até os desenvolvedores falaram pra você ir com tudo nelas. É só uma pena que eu acredito que não vai ter dublagem, né? Tá falando sério? Bom, e como, né, é mais um ano e também um novo ano chinês, obviamente a gente vai ter, né, aquele festival das lanternas, como a gente sempre tem todo ano, e dessa vez, né, vai ser o foco, né, na própria Zibai, né, no cavalo, e também a gente vai ter uma história bem focada nela, tanto que vai ter uma leve otimização no jogo para você revisitar histórias do passado, também ver algumas cutscenes em si, e também essa história que vai estar no evento, você também vai poder refazer, ou para quem não conseguir, né, fazer no evento, né, obviamente, também você vai conseguir fazer depois com essa nova função da história. É algo que a gente já esperava há muito tempo, mas finalmente está sendo aí implantado. E falando um pouco do evento, a gente vai ter, né, os balãozinhos que vão funcionar quase como um tipo, né, de dica que você pode deixar para outras pessoas. Para quem já joga muito Souls, né, que sempre tem aquelas alminhas, eu acho que é assim que se fala, que você pode deixar alguma dica ali para a pessoa saber o que tem que fazer. Você vai poder fazer isso basicamente com esses balões. E acho também enviar de como sempre, né, podia enviar como um presente em si. E de resto a gente vai ter, né, aqueles eventinhos clássicos, né, que sempre tem, né,
né, de combate, outros meio que é de exploração, ou não exatamente de exploração, mas mais de interação. Sempre tem nesses eventinhos aí das lanternas. E é claro, o que sempre tem também nas lanternas é o 4 estrelas gratuito, né, que você vai poder, né, escolher entre um deles. E não só isso, a gente também vai ter uma skin gratuita da Yao Yao pra você, né, pegar enquanto você estiver fazendo o evento. Também a gente vai ter uma skin nova do Neuvillette. Olha só o homem tá galante. E claramente, né, um brinde. A gente vai ter também uma skin, né, pro nosso viajante. Finalmente, né, isso aconteceu depois de 700 mil anos. E também junto com essa skin vai ter um certo bônus ali de habilidade, que é a cada elemento, né, que você faz ressonância. Eu acredito que é ressonância na... Mais ou menos. Você ganha um certo bônus. E também a gente já tem ali até uma prévia, né, do Cryo. Olha só que maluquice. Mas vamos ver, né, se depois vai ter mais coisa, né? Talvez sim, talvez não. Agora é só esperar pra ver. E também a gente vai ter algumas atualizações, né, pro TCG, né, novas cartas e coisas afins. E também, né, no Milar você vai ter atualizações dos modos de criação. Você vai poder editar melhor, talvez, os monstros, né, botar umas habilidades diferentes. Você também vai poder chamar os seus personagens, né, do Genshin, não só jogar com personagens, né, que você cria no Milastra. E também, né, vai ter, né, skins novas, também, né, descontos de skins e também uma skin de cavalo gratuita, né, pra você brincar também. Que viagem é essa, velho? E obviamente, né, a gente não pode terminar sem falar deles, os personagens, né, futuros que vão vir aí pro Genshin. Obviamente, né, 2 deles é meio óbvio quem que é. Às vezes eu até me pergunto por que eles estão ali, mas que seria o Varka e a Nicole, mas, né, os outros 3, vamos ver quem vai ser aí no futuro quando tiver o anúncio. E basicamente, né, foi isto daí por hoje. Então, o que vocês acharam? Curtiram o videozinho? Então, empolgado para essa Luna 4? É claro. Ou ainda, né, assim, faltou alguma coisinha ali? Bom, pra mim, realmente, as mais surpresas, acho que é a skin do personagem mesmo. De resto, já era algo que eu esperava. Mas, né, a gente vai ficando, né, por aqui. Quando tiver saído a atualização, a gente vai estar fazendo live tanto aqui na Twitch e no YouTube. Por isso que eu falei aqui, obviamente. É mesmo? E vamos ficando, né, por aqui. Deixe seu like aí, se inscreva no canal para mais resumos, né, de próximos jogos que a gente também vai estar fazendo aí. E vejo vocês aí no próximo. E também deixe aí nos comentários como é que foram e como é que estão sendo seus pulls na Columbina. Bom, vou ficando por aqui. Falou!